Neste vídeo, a história de fundação, desenvolvimento e os pastores presidente que passaram na Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Rio Grande do Norte e a Paraíba tiveram em um lavrador paraense por nome Joaquim Batista de Macedo, um dos primeiros evangelizadores. Nesse contexto, em 1914, a cidade de Fortaleza já contava com 2 igrejas, totalizando uma centena de crentes. Em 1916, alguns norte-riograndenses que haviam ido ao Pará buscar uma melhor sorte retornaram a Natal. Entre eles, Antônio Felipe Bezerra e sua esposa Luizinha, ambos recém-convertidos à fé pentecostal. O ex-presbiteriano Francisco César, este alcançado pelo batismo no Espírito Santo. Todos tinham um desejo comum: evangelizar seus familiares. Em 1917, em uma reunião de oração na residência do citado casal, deram-se as conversões de José Domingos da Costa, Pedro Jacinto e a esposa deste último. José Domingos veio a ser o primeiro crente batizado com o Espírito Santo em terras potiguares. Surgiram assim os primeiros frutos da obra pentecostal no Rio Grande do Norte. Enquanto isso, na cidade de Belém do Pará, em 11 de janeiro de 1918, a nova igreja era oficialmente registrada com o nome Assembleia de Deus. Pastor Adriano Nobre foi o primeiro presidente da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. José Paulino Estumano de Moraes presidiu a igreja entre os anos de 1919 a 1923. Josino Galvão de Lima presidiu a igreja no ano de 1923. Entre os anos 1923 e 1924, a presidência ficou sob a responsabilidade de Manuel Higino de Souza. O pastor Bruno Skolimowski presidiu a igreja entre os anos de 1924 e 1926. Francisco Gonzaga da Silva foi pastor-presidente da igreja entre os anos de 1926 e 1937. O pastor Clímaco Bueno Asa presidiu a igreja entre os anos de 1937 e 1940. Eugênio Martins Pires foi pastor-presidente entre os anos 1940 e 1959. Lars Erik Bergsten presidiu a igreja no ano de 1959. O pastor João Batista da Silva presidiu a igreja entre os anos de 1960 e 1993. João Gomes da Silva presidiu a igreja entre os anos de 1993 a 1998. O pastor Raimundo João de Santana presidiu a igreja entre os anos 1999 a 2012. Israel Caldas Sobrinho presidiu a igreja no ano de 2012. Atualmente, a presidência da igreja está com o pastor Martins Alves da Silva. Em
em 13 de janeiro de 1918, na casa do soldado Luiz de França, Lulu, na chamada Rua do Arame, foi realizado o primeiro culto pentecostal em Natal, sob a liderança do irmão Francisco César. Da liturgia espontânea constaram hinos, leitura de um texto bíblico em Apocalipse 21, do 21 ao 27, e testemunhos da fé. Na ocasião, converteram-se 6 pessoas, entre as quais o casal anfitrião. Nessa residência passou a reunir-se um pequeno grupo de 10 irmãos para cultuar e orar ao Senhor. Mesmo com o crescimento numérico, ali permaneceram até a instalação da primeira congregação oficial da Assembleia de Deus no ano de 1919. Em abril de 1918, atendendo a pedido do irmão Francisco César, os missionários Wingren e Berg enviaram para Natal um pregador eloquente versado nas Escrituras, por nome Adriano Nobre. Coube a esse evangelista a tarefa de implantar a igreja no Rio Grande do Norte. Foi ele quem realizou, às margens do Potengi, junto à ponte de Igapó, na data de 15 de abril de 1918, o batismo em águas dos primeiros 6 crentes em Natal. 2 dias após, batizava mais 2 irmãs e poucos dias depois fazia um terceiro batismo, este num sítio por nome Sumaré, em Goianinha. A Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, segundo a tradição oral, teve no evangelista Adriano Nobre o seu primeiro pastor. O livro História da Assembleia de Deus no Brasil, entretanto, reserva essa primazia ao irmão José Estumano de Moraes, enviado pela Igreja Mãe Belém do Pará em 1919. Com a chegada de José Moraes, o local de cultos foi transferido para a Rua América sem número, historicamente a primeira congregação da Assembleia de Deus em Natal. O novo pastor realizou algumas incursões ao interior do estado, iniciando pelo sítio Moreira, em Vila Nova, onde havia um trabalho dirigido pelo irmão José Menezes. Outras visitas se sucederam a sítios e povoados, nos quais a palavra era pregada quase sempre em residências particulares. Na noite de 28 de junho de 1920, quando de sua estada em Natal em viagem para o Rio de Janeiro, o pioneiro Gunnar Wingren encontrou uma igreja com 23 membros, 8 dos quais batizados no Espírito Santo. Em 1922, também visitaram a igreja em Natal os missionários Samuel Nistron e Nel Julius Nelson. O pastor José Moraes teve que regressar a Belém, sendo substituído pelo irmão Josino Galvão de Lima, que pastoreou a igreja até 1923. Ainda em 1923, assumiu o pastorado de Natal o irmão Manuel Higino de Souza, mais conhecido como Manequinho, oriundo da cidade de Nova Cruz, o qual permaneceu no cargo até dezembro do ano seguinte. Nesse período, foi adquirido um terreno na rua Amaro Barreto, no qual foi construído um pequeno templo, inaugurado em 13 de janeiro de 1924, nos fundos do qual havia uma casa pastoral. Esse imóvel foi adquirido pela quantia de 3.500 contos de réis, supostamente prestado pelo missionário Nistron quando de sua visita. A década de 20 foi extremamente difícil para a Assembleia de Deus em Natal. Não apenas padres católicos levantaram-se contra a obra pentecostal. Irmãos de outras denominações empreenderam perseguição à igreja emergente. Nesse contexto socio-religioso, expressões pejorativas como bodes ou capa verde eram tão dolorosas quanto a proibição comum à época de dar-se um copo d'água ou vender-se um pão aos adeptos da nova fé. Entretanto, a bênção de Deus estava sobre a igreja. Por essa razão, e em decorrência do serviço denodado de uma verdadeira galeria de apóstolos de Cristo, a obra prosseguia em ritmo forte e constante. O modesto templo da Rua Amaro Barreto, número 40,
foi ampliado e reinaugurado no pastorado do irmão Bruno Skolimowski, que sucedeu a Manuel Higino e permaneceu no cargo até 1926. O seu sucessor, o irmão Francisco Gonzaga, foi o primeiro a ter um longo ministério frente à igreja no Rio Grande do Norte. Coube a esse servo de Deus, em seus 11 anos de pastorado local, alguns dos momentos mais significativos da vida da igreja no Rio Grande do Norte. O ano de 1930 foi um desses. Nos dias 5 a 10 de setembro, deu-se a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, com as presenças de 18 pastores e missionários, entre os quais pastor Levi Petrus, de Estocolmo, na Suécia, missionários Wingren e Berg, outros missionários suecos em atuação no país, e os principais líderes nacionais. Nessa ocasião foi definida a ida de todos os missionários estrangeiros para o sul-sudeste, sendo confiada a próspera obra do norte e nordeste aos obreiros brasileiros. Foi criado o jornal Mensageiro da Paz, até hoje circulando nacionalmente, e foi também tratado sobre o ministério das mulheres na igreja. Coube ainda ao pastor Gonzaga a proposta de vender os imóveis da Amaro Barreto, templo e casa pastoral em Itaipa, e construir um novo templo. Esse negócio foi aprovado pela igreja, que decidiu instalar-se na rua Manuel Miranda, número 1425, até hoje endereço sede da igreja no Rio Grande do Norte. A inauguração do templo deu-se em 24 de janeiro de 1937. Nesse mesmo ano, o pastor Gonzaga mudou-se para a cidade de Santos, São Paulo, onde veio a falecer, vítima de um acidente automobilístico em 3 de outubro de 1945. O seu sucessor em Natal, pastor Clímaco Bueno Asa, permaneceu no cargo até 1940. Apesar do grande trabalho desenvolvido por esse irmão, tanto no norte como no sudeste do país, não há maiores registros da obra desenvolvida pelo mesmo no Rio Grande do Norte. Em seu lugar, assumiu o irmão Eugênio Martins Pires, advindo do Recife, Pernambuco. A esse homem de Deus deve-se um profícuo trabalho de expansão da igreja, especialmente no âmbito da capital. Em seu pastorado foi criado o trabalho de círculos de oração, inspirado no mesmo modelo praticado em Recife. Coube-lhe também hospedar a 10ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, em 1949. O pastor Pires permaneceu frente à igreja até 1959, quando foi recolhido à glória celeste. Interinamente, assumiu a liderança da igreja o missionário Ulrich Bergenstein, que trouxe uma nova visão pastoral e administrativa para Natal, contribuindo grandemente para a organização de setores vitais para a igreja. Foi o próprio irmão Eurico quem convidou o então pastor da Assembleia de Deus em Salvador, na Bahia, para assumir o pastorado da igreja no Rio Grande do Norte. Em 10 de janeiro de 1960, teve início o mais longo pastorado da história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rio Grande do Norte, tendo à frente o pastor João Batista da Silva. Ao todo foram 33 anos e 4 meses de um trabalho incansável desse apóstolo do Nordeste, nome que conquistou junto à liderança nacional das Assembleias de Deus, em razão da obra para a qual Deus o chamou na região antes de assumir o pastorado em Natal. O pastor João Batista havia pastoreado Ceará Mirim, Rio Grande do Norte, 5 anos, João Pessoa, na Paraíba, 11 anos e Salvador, Bahia, por 10 anos. Em sua gestão, Natal sediou a 21ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, chamada de a Convenção da Paz, no período de 22 a 27 de janeiro de 1973. Coube-lhe ainda, no período interconvencional desse ano, a presidência da CGADB. Na área da educação teológica e secular, teve participação decisiva na criação da Escola Teológica das Assembleias de Deus no Nordeste, posteriormente transformada em uma escola de ensino de primeiro grau, que mais tarde veio a receber o seu nome. Em 5 de junho de 1983,
fundou o Centro Integrado de Assistência Social, CIAD, entidade mantenedora de 2 creches e um lar para idosos, todos atualmente em atividades. Sua ação pastoral possibilitou a expansão do número de congregações na capital de cerca de 6 para 57. Sua visão missionária levou a igreja além mares, enviando um primeiro missionário, Edson Alves da Silva, a Madagascar, África. Seguiram-se outros para Equador, Guatemala, Guiana Francesa e Paraguai. Entretanto, a maior contribuição que o pastor João Batista deu ao Estado foi a evangelização do interior. Ao concluir sua tarefa em todos os 153 municípios do Rio Grande do Norte, havia trabalho evangelístico, apesar de alguns poucos não terem obreiro residente. Após a morte de sua amada esposa, Maria Anita da Silva, o pastor João Batista iniciou um lento e gradativo processo de recolhimento interior e ministerial, que culminou com a sua disposição em transferir o cargo. Como último ato, escolheu pessoalmente o seu sucessor, na pessoa de um dos pastores do estado e líder da região oeste, com sede na cidade de Mossoró. Na noite do dia 23 de maio de 1993, com muita dignidade, o pastor João Batista da Silva transferiu o pastorado e recolheu-se definitivamente ao seu lar, jamais opinando sobre os destinos da igreja já então confiada ao pastor João Gomes da Silva. Ao assumir a presidência da Igreja Assembleia de Deus em Rio Grande do Norte, o pastor João Gomes da Silva anteviu de início 3 grandes desafios. Primeiro, reestruturar e reorganizar a igreja na capital de forma a otimizar o uso do potencial humano que nela há. Segundo, desenvolver ainda mais a evangelização no Estado e a missão transcultural. E terceiro, promover uma maior integração entre a capital e o interior. Os desafios estão sendo enfrentados e algumas das metas já foram alcançadas. Uma nova organização eclesiástica foi implantada em Natal dentro dos princípios bíblicos e de uma visão atual de gerência de igrejas. Os princípios da descentralização e da modernização administrativa estão sendo perseguidos. A igreja começa a utilizar os recursos da informática e da integração virtual. A aquisição da Rádio Nordeste Evangélica é um marco na evangelização local e regional. O controle pleno da emissora passou para a igreja em 1º de agosto de 1995, seguindo-se uma árdua e vitoriosa luta para o pagamento da mesma. Sob a liderança do pastor João Gomes, a Assembleia de Deus em Natal registrou um crescimento anual superior à média nacional das Assembleias de Deus. Em 1996, a igreja expandiu seu número de congregações em 17% através da conclusão de obras e da construção de novos templos e elevou o número de membros da igreja em mais de 15%. No total, o número de congregações superou ao dobro do que havia no início de sua administração. Na missão transcultural, abriu novas frentes em Portugal e Venezuela, além de manter as que já detinha em outros 3 países, Equador, Guiana Francesa e Paraguai. Desse projeto participam as igrejas filiadas em Mossoró e Parnamirim. Ademais, novos missionários estão em fase de preparação e seleção para outros países nos 3 continentes. Nos limites do município de Parnamirim, vítima de acidente automobilístico, passou a estar para sempre com o Senhor o pastor João Gomes da Silva, após 5 anos e 3 meses pastoreando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Rio Grande do Norte. Assumiu interinamente a direção da igreja o pastor Edmar Rosa Gomes, tendo conduzido todo o processo de sucessão do pastor João Gomes da Silva. A CEMADERN, Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, foi convocada extraordinariamente para eleger o novo pastor-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Rio Grande do Norte. A eleição realizou-se no dia 20 de outubro de 1998 no templo-sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, em Natal.
Concorreram à presidência os pastores Josué Macário de Moraes, Francisco Raimundo da Silva, Raimundo João de Santana e José Gilson de Oliveira. Dos 200 convencionais pastores e evangelistas presentes, 124 votaram no pastor Raimundo João de Santana. Foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 27 de novembro de 1998, quando foi apresentado o nome do pastor Raimundo João de Santana como pastor-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Rio Grande do Norte, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. A posse do pastor-presidente eleito foi marcada para o dia 3 de janeiro de 1999. Na noite de domingo de 3 de janeiro de 1999, após pastorear o rebanho de Deus na cidade de Parnamirim por 27 anos, o pastor Raimundo João de Santana assumiu a direção da Igreja de Jesus Cristo no estado do Rio Grande do Norte. No dia 10 de março de 2012, com a jubilação do pastor Raimundo João de Santana, o pastor Martins assume os destinos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rio Grande do Norte, onde tem trabalhado incansavelmente para o Senhor até os dias atuais. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.